L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bora nessa então, para acabar com os juízes, tudo bom com vocês? Você tá escutando então o episódio 172 de Para Acabar com o Juízo. Esse podcast semanal de leitura do Antiédipo, e que eu ia dizer, eu ia ver hoje o filme do Coppola, né, o Megalópolis, mas tá chovendo aqui, eu não vou pegar a bicicleta pra sair não, a não ser que às 9 horas da noite aqui o negócio fique brilhante, o céu se abra, e a gente vai ver filme de mais de 2 horas no cinema aí, 10 horas da noite, que também sempre uma aventura. Por aí, como é que vocês estão? Por aqui tudo bem? Tô me preparando também, falando de cinema, me preparando para ver inconscientemente comecei a me preparar para ver o novo filme do Coringa, né? O Loucura 2, Delírio 2, Folia 2, com nossa queridíssima Lady Gaga, né? A melhor atriz contemporânea. E inconscientemente estou me preparando porque eu comecei a ver ontem ou anteontem, não sei porque o filme é longo, eu vi em partes, o Gladiador do Ridley Scott, né? Que tem ninguém mais, ninguém menos que o Joaquin Phoenix fazendo a Bichamar, Imperador Cômodos, né, cara? Que é ninguém mais, ninguém menos que filho de Marco Aurélio, né, cara? O filósofo imperador ali. Cara, é um filme bem impressionantemente esquisito, assim, meio noveleiro, né? E acho que o pessoal esquece, assim, como os romanos eram italianos, né? Falta uma italianidade neles, assim, é muito dramático, né? É um drama meio shakespeariano, né? É uma coisa meio... britânicos entendendo teatralmente Roma, né? Porque eu imagino que o negócio era muito mais doido, né? Muito mais esdrúxulo, assim. Mas, tirando também muita câmera lenta que tem o filme se resume a uma gostosofobia que o Maximus, né? Que é um antigo general, então escravo das legiões romanas, o Russell Crowe, né? Interpreta, né? Pura gostosofobia, todo mundo quer pegar ele e por recalques estão perseguindo ele. Difícil ser gostoso. Eu não sei como é que é a experiência, mas o Maximus e o Russell Crowe devem saber. E por aqui também, ontem voltaram as aulas, estou quase saindo de Barcelona. Para quem está acompanhando a jornada, eu vou tirar férias, fazer uma volta aí pelo sul da Espanha, região da Andaluzia, né, que antes... tudo isso aqui era o território de Al-Andalus, tudo isso aqui não, né? Boa parte. E aí o nome Andaluzia ficou lá embaixo, né? E vou ver lá o que os mouros, o que os berberes, os árabes deixaram. Interessante isso aí. Dá um pulo no Marrocos, pegar um avião, infelizmente, mas também na vida é curta, tem que viver uma vez só mesmo. E vou pra Tunísia, depois vou lá pra Itália, ver o que os romanos aprontaram. Minha vibe é essa. Então daqui a pouco eu tiro férias e saio de Barcelona, mas as minhas aulas da Universidade Autônoma voltaram, né? Minhas aulas entre aspas, meu grupo de pesquisa voltou, e adivinha, os caras estão lá quinzenalmente se reunindo para ler o Antiédipo. Olha que legal. Muito legal o Antiédipo no Platôs. Então, beijo aí pro professor Francisco, que aqui me acolheu, né? Professor Francisco Tirado, falou também que vai escutar aqui o podcast em algum momento, talvez. Então, se você estiver escutando isso, professor Francisco, um beijo grande, um abraço, uma alegria imensa ter sido acolhido por você aqui. Então, é isso, o livro que me persegue. Ou eu persigo o livro, né? Bora lá, vou botar o gravador aqui, o gravador não, né? O gravador já tá rolando, vou botar o alarme 19h50, né? Vai com um chorinho. E outra coisa legal, né? Que hoje é aquele episódio que é gravado na quarta para sair na quinta cedinho. Você que é um escutador temprano aí, cedinho do Para Acabar, você vai acordar na quinta-feira, 7 horas da manhã, já vai estar lá seu episódio, hein? Que coisa mais maravilhosa. Você que tá no Brasil aí, né? Eu vou conferir aqui se não tá me engabelando o gravador. E então a gente tá na página
326, né? Qual é essa relação aí do capitalismo e da esquizofrenia? O nome do parágrafo, inclusive, se chama Diferença entre um código e uma axiomática, né? Deixa eu ver aqui quanto falta para acabar esse trem. Esse parágrafo falta pouco, daqui a pouco eu digitar. Não, falta mais. Bom, isso aí a gente vai ver, se der bobeira hoje mesmo a gente vê. Então a 326, ali umas 5 linhas abaixo Bom, a gente vai daqui, do começo da página 326, então, né? Vamos na pergunta aqui. Por que ela faz o esquizofrênico doente? Não apenas na palavra, mas na realidade. Por que ela interna seus loucos em vez de ver neles os seus próprios heróis, sua própria efetuação? E quando já não pode reconhecer a figura de uma simples doença, por que ele vigia com tanto cuidado seus artistas e até seus cientistas, como se eles se arriscassem a fazer escorrer fluxos perigosos para ela, carregados de potencialidades revolucionárias, enquanto não são recuperados ou absorvidos pelas leis de mercado? Porque ela forma uma gigantesca máquina de repressão e recalcamento frente ao que constitui, entretanto, sua própria realidade, os fluxos descodificados. Então tem isso, né? Tem uma gigantesca máquina de repressão e recalcamento no próprio capitalismo, apesar dele ser constituído pelos fluxos descodificados. Daí, seguimos aqui a resposta, finalmente. Aqui o capitalismo, como vimos, é efetivamente o limite de toda a sociedade, uma vez que opera a descodificação dos fluxos que as outras formações sociais codificavam e sobrecodificavam. Então, enquanto umas seguravam as pontas dessa natureza desejante, né, dos fluxos descodificados, ou uma certa relação curiosa, né, talvez da própria natureza, em seu movimento de desterritorialização, né, o capitalismo se apropria disso. Né? É uma outra estratégia. Porém, ele é seu limite ou códigos relativos porque substitui os códigos por uma axiomática extremamente rigorosa que mantém a energia dos fluxos num estado ligado sobre o corpo do capital, como sócios desterritorializado, mas que é também mais implacável do que qualquer outro sócio. Aqui a gente tem essa entrada né, ele não faz mais uma questão de códigos sobre códigos, né, mas ele substitui isso por uma axiomática. A esquizofrenia, ao contrário, é realmente o limite absoluto. Então, não é para confundir esquizofrenia com capitalismo, né? Depois eles vão colocar que a esquizofrenia e o processo esquizofrênico trabalha com a desterritorialização absoluta, que faz passar os fluxos em estado livre sobre um corpo sem órgãos dessocializado. Olha que interessante, hein? Caramba! Isso é interessante, isso aqui eu nunca tinha reparado. A esquizofrenia faz passar um corpo sem órgãos dessocializado, né? Ela desconsidera os sócios como registro de inscrição, né? Tanto qualquer máquina social que for, né? Seja territorial, despótica ou primitiva. Portanto, pode-se dizer que a esquizofrenia é o limite exterior do próprio capitalismo, ou o termo de sua mais profunda tendência, mas que o capitalismo só funciona com a condição de inibir essa tendência ou de repelir e deslocar esse limite, substituindo pelos seus próprios limites relativos imanentes, que não para de reproduzir numa escala ampliada. Seus próprios limites relativos, né? Não limites exteriores nem absolutos, mas relativos imanentes. O que ele descodifica com uma das suas mãos axiomatiza com a outra. Ótima frase aí, né? É desta maneira que é preciso reinterpretar a lei marxista da tendência contrariada, se bem que a esquizofrenia impregne todo o campo capitalista de ponta a ponta. Mas, para ele, trata-se de ligar suas cargas e suas energias numa axiomática mundial que opõe sempre novos limites interiores à potência revolucionária dos fluxos descodificados. No regime, agora não me explicou ainda bem o que é essa axiomática, como ela funciona, né? Mas estamos chegando aí. Num regime como este, é impossível distinguir, mesmo que em dois tempos, a descodificação e a axiomatização que vem substituir os códigos desaparecidos. Tá, eu vou repetir aqui que agora está começando a definição, parece. Num regime como este, é impossível distinguir, mesmo que em dois tempos, a descodificação e a axiomatização que vem substituir os códigos desaparecidos. É ao mesmo tempo que os fluxos são descodificados e axiomatizados pelo capitalismo. A esquizofrenia não é, portanto, a identidade do capitalismo, mas, ao contrário, sua diferença, seu desvio e sua morte. Aí é o otimismo deles aí com o fim do capitalismo. Os fluxos monetários são realidades perfeitamente esquizofrênicas,
mas que só existem e funcionam na axiomática imanente que conjura e repele essa realidade. Então, ao mesmo tempo, né, os fluxos monetários, por mais estruturalizados que eles sejam, que assim fazem uma realidade perfeitamente esquizofrênica, só existem e funcionam na axiomática imanente que conjura e repele essa realidade. Também, né, só vai funcionar com um conjunto de leis abstratas do mercado e leis da moeda. Né? A linguagem de um banqueiro, de um general, de um industrial, de um médio ou alto funcionário, de um ministro, é uma linguagem perfeitamente esquizofrênica, mas que só funciona estatisticamente na axiomática uniformizadora de ligação que a coloca ao serviço da ordem capitalista. E a gente tem aqui o nota de rodapé 97, lembrei de um filme. Na nota de rodapé 97, conferir a análise da linguagem funcional da administração total, entre aspas, que Marcuse faz, nomeadamente nas siglas, nas configurações flutuantes formadas pelas letras figuras, L'homme unidimensionnel, de 1964. Que é engraçado, né, que os burocratas, todos eles ficam inventando, é pura ficção, né, pura ficção burocrática, pura ficção militar, né, tudo uma abstração muito doida, mas muito apaixonante, né, enlouquecedora. E se você conversa, por exemplo, com um economista, o papo de economista é muito doido, né, não fala mal dos economistas aqui, mas não pode fazer isso, senão o mercado não vai gostar. Assim, cara, que porra você tá falando, meu irmão, tá ligado? Quem é o mercado, meu louco? Não pode mexer nos númerozinhos, senão a galera vai ficar com fome. Pô, uma doideira, cara. Aquilo ali é, em resumo, uma loucura mesmo, né? Uma linguagem e toda uma vida muito desterritorializada. Mas o que eu tava pensando também nesses papos, aí quando aparece aqui os militares, né? E essa loucura, lembrei desse filme, que inclusive também é de 64, olha que engraçado, assim como o livro do Marcuse, né, que é Dr. Strangelove, né, ou How I Learned to Stop Worrying and, é um título grande, né, and Love the Bomb, né, que o pessoal fica ali numa mesa de plena Guerra Fria, um filme do Kubrick, né, o roteiro dele, né, roteiro do Kubrick também. O pessoal fica discutindo numa mesa de guerra, assim, a possibilidade de estourar a bomba atômica. É isso que aparece o Dr. Strangelove, que é um cara super a favor, assim, cada vez mais ele vai se nazificando de maneira doida, né, assim, ao longo do filme. Belo filme. Mas como essa coisa tem uma certa loucura mesmo, né, no processo. Israel aí, bicho, tá, cara, hoje eu tava ouvindo uma entrevista lá no Folha de São Paulo, um podcast, o Café da Manhã, que falaram alguma coisa tipo assim, olha, parece que Israel entrou meio no estado de mania, né? E aí, tipo, descreve bem, né? E aí, caralho, é muito doido, é guerra total mesmo, assim, a parada é delirante mesmo, sabe? É delirante. E, curiosamente, algo não se abre mão ainda, né? Que é a dimensão de um certo lucro, de um certo poderio viril, coisas que correspondem a essa axiomática capitalista, por mais que pareça que não há limite algum, né? Mas há algo ainda sendo reiterado nesses gestos, nessas continuidades, né? Isso é muito doido. E aí, parênteses aqui no texto, né? No nível superior da linguística como ciência, Yamslev só pôde operar uma vasta descodificação das línguas ao colocar em funcionamento, desde o início, uma máquina axiomática fundada sobre um número supostamente finito de figuras consideradas. Beleza. Fecha parênteses. O que acontece, então, com a linguagem verdadeiramente esquizofrênica, com os fluxos verdadeiramente descodificados, desligados, que conseguem passar o muro ou o limite absoluto? O que não corresponde, né, a essa axiomática que se realmente se descodifica? A axiomática capitalista é tão rica, acrescenta-se um axioma a mais para os livros de um grande escritor, cujas características contábeis de vocabulário e de estilo pode sempre estudar com uma máquina eletrônica. Olha que interessante. Ou para o discurso dos loucos que se pode sempre ouvir no quadro de uma axiomática hospitalar, administrativa e psiquiátrica. Em suma, parece-nos que a noção de fluxo esquiza ou de corte-fluxo define tanto o capitalismo quanto a esquizofrenia. Essa é a história, né? Os fluxos esquiza definem tanto o capitalismo quanto a esquizofrenia. Mas de modo algum da mesma maneira, e nem são as mesmas coisas conforme as descodificações sejam retomadas ou não numa axiomática. Conforme se fique nos grandes conjuntos que funcionam estatisticamente, se atravessa a barreira que os separe de posições moleculares desligadas. Aqui já estão antecipando coisa do capítulo 4, né? A grande distinção.
entre uma guinada, que estava lá desde o começo, né? Estava muito no capítulo 2 também, uma guinada molecular ou uma guinada molar, né? Conforme se fica nos grandes conjuntos que funcionam estatisticamente, ou se atravesse a barreira que os separe de posições moleculares ligadas, conforme os fluxos de desejo atingem este limite absoluto, ou se contentem em deslocar o limite relativo imanente que se reconstitui mais adiante, conforme os processos de desterritorialização se dupliquem ou não em reterritorializações que os controlam conforme o dinheiro queime ou flameje. E aqui eu acho que tem um ponto importante, né, que é, para além dessa guinada da desterritorialização, se ela é uma desterritorialização, uma descodificação que se indica para os conjuntos molares ou moleculares, né, se também o tipo de reterritorialização que ele faz, porque toda desterritorialização tem um movimento de reterritorialização, ela é ampla ou específica, depois eles vão trabalhar isso, né, mas que tem muito a ver com se tem no próprio movimento de reterritorialização um reconhecimento e um cuidado com o seu caráter de artificialidade, né, e de temporalidade, não de salvação, né? Que, mais uma vez, é isso. Talvez pode ser uma reterritorialização mais molecularizada e também parcial, ou uma reterritorialização que se tem de absoluta, né, a resposta, o lugar de estabilidade, né? E aí segue. Por que não dizer apenas que o capitalismo substitui um código por outro, que ele efetue um novo tipo de codificação? Por que não dizer isso? Por duas razões. Uma delas representa um tipo de impossibilidade moral, a outra uma impossibilidade lógica. Tá bom, então vamos lá. Nas formações pré-capitalistas encontram-se todas as crueldades e os terrores. Fragmentos de cadeias significantes são marcados pelo segredo, sociedades secretas ou grupos de iniciação. Mas nunca há nada de inconfessável propriamente dito. É com a coisa, com o capitalismo, que o inconfessável começa. Não há uma operação econômica ou financeira que supostamente traduzida em termos de código não revele seu caráter inconfessável. Isso é, sua perversão intrínseca ou seu cinismo essencial. Entre parênteses, a era da má consciência é também a do puro cinismo. Fecha parênteses. Mas justamente é impossível codificar tais operações. Em primeiro lugar, um código determina a qualidade respectiva dos fluxos que passam pelos sócios. Isso aqui vocês deviam ter falado antes, né? O que um código determina, né? Mas que bom que mais da metade do livro vocês definiram uma das palavras que vocês têm usado mais aqui, né? O que faz uma das palavras. Mas justamente é impossível codificar tais operações. Em primeiro lugar, um código determina a qualidade respectiva dos fluxos que passam pelo sócio. Isso que é bem interessante, né? Esse caráter avaliativo dos códigos. Por exemplo, os 3 circuitos de bens de consumo, de bens de prestígio, de mulheres e crianças. Ponto e vírgula. O objeto próprio do código é, pois, estabelecer relações necessariamente indiretas entre esses fluxos qualificados e, como tais, incomensuráveis. Tais relações implicam... Espera que rolou errado aqui, pronto. Tais relações implicam, efetivamente, extrações quantitativas de fluxos de diferentes tipos, mas estas quantidades não entram nas equivalências que suporiam algo, entre aspas, de ilimitado. Formam somente compostos, também qualitativos, essencialmente móveis e ilimitados, em que a diferença dos elementos compensa o desequilíbrio, como na relação do prestígio e do consumo do bloco de dívida infinita. Então tem esse jogo de compensação. E lá no capítulo 3, né, acho que fala de uma dupla extração, né, o fluxo extrai do código, o código extrai do fluxo, numa indeterminabilidade. Né. Todas essas características da relação de código, indireta, qualitativa e limitada, caramba, isso é muito definitivo do código, né, mostram suficientemente que um código nunca é econômico, e não pode ser. Ele exprime, ao contrário, o movimento objetivo aparente por meio do qual as forças econômicas e as conexões produtivas são atribuídas, como se delas emanassem a uma instância extraeconômica que serve de suporte e de agente de inscrição. É o que Althusser e Balibar mostram tão bem. 2 pontos. Como relações políticas e jurídicas são determinadas a serem dominantes no caso da feudalidade, por exemplo, porque o sobretrabalho como forma de mais-valia constitui um fluxo qualitativo e temporalmente distinto do fluxo de trabalho, devendo, portanto, entrar num composto também qualitativo que implica fatores não econômicos. E aqui eu não entendi muito bem, mas
A gente vai na menção aí da 93, conferir Marx, o Capital, volume 3, capítulo 6, ou não, Capital, volume 3, 6, capítulo 24. Página 1400, então, volume 3 mesmo. Entre aspas, nessas condições são necessárias forças extraeconômicas, seja qual for a sua natureza, para obrigá-los a efetuar o trabalho por conta do proprietário fundiário em título. Interessante que falaram Balibari e Althusser e meteram Marx aqui, né? Mas tá tudo certo, tá tudo em casa. Ou então, como as relações autóctones de aliança e de filiação são determinadas a serem dominantes nas chamadas sociedades primitivas, nas quais as forças e os fluxos econômicos se inscrevem sobre o corpo pleno da Terra e se lhe atribuem. Em suma, só há código quando o corpo pleno, como instância de antiprodução, se assenta sobre a economia do que se apropria. Vou repetir isso aqui que parece importante. Em suma, só há código quando um corpo pleno como instância de antiprodução se assenta sobre a economia da qual ele se apropria. Esse sócios inscritor, né, essa superfície que é uma instância de antiprodução que vai se assentar sobre a economia da qual ele se apropria, dessas trocas, desses fluxos. Eis porque o signo do desejo, enquanto o signo econômico consiste em fazer escorrer e cortar os fluxos, é duplicado por um signo de potência necessariamente extraeconômica, que, no entanto, tem suas causas e efeitos na economia. Por exemplo, o signo da aliança em relação à potência do credor. Eu acho que aqui também, não sei, né? A mim me dá a entender que tem um signo político, né? O signo do desejo enquanto signo político também. Ou então, o que é a mesma coisa, a mais-valia é aqui determinada como mais-valia de código. Portanto, a relação de código não é apenas indireta, qualitativa e limitada. É também por isso mesmo extraeconômica e opera enquanto tal os acoplamentos entre fluxos qualificados. Cara, eu super sinto que vocês deviam ter falado isso antes, galera, na moral. Ai, caralho. Que livro maluco, velho. Assim sendo, ela implica um sistema de apreciação ou de avaliação coletivas, aí é parte da política, né? Um conjunto de órgãos de percepção, ou melhor, de crença, como condição de existência e de sobrevida da sociedade considerada. 2 pontos. Verifica-se isso no investimento coletivo dos órgãos, que faz com que os homens sejam diretamente codificados, ou no olho apreciador, tal como analisamos no sistema primitivo. Observa-se-á que esses traços gerais que caracterizam o código se encontram precisamente naquilo que é hoje em dia denominado código genético, não porque dependeria de um efeito de significante, mas ao contrário, a cadeia que ele constitui só é significante secundariamente, na medida que põe em jogo acoplamentos entre fluxos qualificados, interações exclusivamente indiretas, compostos qualitativos essencialmente limitados, órgãos de percepção e fatores extraquímicos que selecionam e se apropriam das conexões celulares. Muito bom, hein? Muito interessante como é que vocês meteram o código genético, falar que tá tudo junto aí, mas tudo bem. Puta, cara, isso aqui era um trecho muito do capítulo 1, né? Que doideira essa porra. Eu tenho que voltar. Eu tô com umas aulas gravadas aí do Fred, esqueci o colega dele, do Frederico, que é da Sociologia e da Filosofia, né? E um camarada que é matemático, economista, né? Que eles deram umas aulas sobre, lá na escola de esquizoanálise lá do Rio, que eu também esqueci o nome da escola, depois eu passo a informação com cuidado. Mas eles gravaram um curso sobre axiomática e o capitalismo, cara. Deve falar tudo isso aqui. Cara, apesar de estar no embalo, eu perdi o track aqui. Eu vou segurar aqui, velho. Porque eles vão começar a falar aqui, ó. Temos tantas razões para definir o capitalismo por uma axiomática social que se opõe aos códigos em todos os aspectos. Eu dei uma leve tiltada aqui com essas 4 características do código aqui que eles deixaram para apresentar agora. Então estou enrolando para dar o tempo. E deixa eu ver aqui quanto falta para esse parágrafo que é sinistro, hein? Aí tem mais isso tudo. Tá, mais umas 2 páginas e meia. E aí entra em 3.10.4, o Estado capitalista e sua relação com o Stat. A gente já está na 333 a partir daí. Mas por enquanto a gente está aqui inocentemente ainda na 330. Então a gente avançou bastante. Então, cara, só pronto. O despertador tocou. Vou guardar minha comida que eu cozinhei aqui.
E é isso, galera. Fiquem bem. A gente se vê na semana que vem. Eu vou ver se eu consigo tirar férias antes de... Vamos ver se eu consigo terminar isso aqui antes de tirar férias, né? Terminar o capítulo 3. Será que rola? Não rola não, né? Não tem tanto tempo assim. Acho que vou ter que tirar umas férias do programa ou então gravar meio de férias, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ele acaba na 360, né? Faltam 30 páginas. E a gente tá lendo umas 2 a 3 por dia, porque tá voando, né? Acho que não tem muito o que comentar, a coisa tá voando mesmo. Então, teoricamente, em 10 episódios, 10 semanas. Ih, não termina não. Cadê? Pronto, achei aqui 330. Beijo no seu coração, quisendo gravar aqui com a gente, quisendo conversar com a gente, já sabe, só falar com a gente por algum meio de comunicação. Ainda tô lá no X, no Twitter. Mas se você quiser também escrever um comentário no Spotify, passa seu e-mail aí, eu não preciso aceitar. Tem isso também, né? Os comentários podem ficar invisíveis. Se você um dia quiser comentar no Spotify, no Instagram, no YouTube, não necessariamente os comentários aparecem, né? Eu tenho que aceitá-los para eles ficarem visíveis. Então pode escrever como se fosse uma caixa de mensagem também, mas nesse sentido que deixe por lá. Tá bueno? Um beijo no seu coração, a gente se vê semana que vem, se cuida e até mais.